Bom, pessoal, então olha só, pause um vídeo aí e lê o enunciado, tá? Porque vocês vão perceber o seguinte, o enunciado fala que tem um tabuleiro que ele tem dimensões n por n. Beleza. Com n maior ou igual a 2, né? E aí, nessa questão, como eu tenho um tabuleiro com dimensões n por n, quando for colocado, por exemplo, uma peça em uma das casas, aí vai ser criada a chamada zona de combate, né? Essa zona de combate aqui é aquela zona de combate que é formada pela mesma linha que a peça está e pela mesma coluna que essa peça vai estar. Por exemplo, aqui o desenho traz isso aqui, né? A peça foi colocada aqui e a zona de combate seria essa região aqui, ó, que tem essa linha e essa coluna, tá? Então, nessa questão aqui, a primeira coisa que você vai colocar é o seguinte: o tabuleiro tem n por n. Então, o total de casas do tabuleiro é o que? É n elevado ao quadrado. Porém, né, o espaço amostral aqui vai ser n elevado ao quadrado, exceto aquela casinha que a peça está. Então, eu vou colocar o seguinte aqui, ó, o número de elementos do espaço amostral, ou os chamados casos favoráveis, vai ser o quê? Vai ser n ao quadrado, porque é n aqui, por n aqui. Então, vai ser n ao quadrado menos 1, que é justamente essa casa aqui, por exemplo. Tá? Essa casa está indicada com essa bolinha que está aqui. Muito bem. Isso aqui é o espaço amostral, ou também chamado de casos possíveis. Tá? Então, aqui ó, você vai ter os casos possíveis. Beleza. Agora, o que vai acontecer? Eu vou calcular o evento. Aí, o evento vai ser o quê? Olha só aqui a pergunta. Ó. Ele quer saber o seguinte. Ó. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo essa regra do jogo, né? E ficar sobre a zona de combate da primeira vai ser inferior a quanto? A 1 sobre 5. Vamos calcular então a probabilidade disso acontecer. Se eu quisesse calcular a probabilidade da segunda peça ficar na zona de combate, eu precisaria então de quê? Eu precisaria do espaço amostral, e nós temos, né, que é n ao quadrado menos 1. Então, eu vou posicionar esse n ao quadrado menos 1 aqui no denominador, né, que são os casos possíveis, n ao quadrado menos 1. E no numerador, eu vou colocar os casos favoráveis. Vamos lá. Se você olhar para aqui, para esse tabuleiro, então, por exemplo, a zona de combate está sendo indicada aqui, né? Observa que você tem aqui, para ficar fácil aqui para vocês, ó, vamos olhar, por exemplo, para esse retângulo aqui. Ó. Esse retângulo aqui tem, no caso aqui, ele tem n peças, né? N por 1. Né? Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular a área desse retângulo, seria n, né? São n peças e a altura seria 1. Só que eu vou excluir, no caso aqui, essa do meio. Então, esse retângulo aqui teria o quê? Seriam n menos uma casinha. Tá? Menos essa casinha que está essa bolinha aqui. Ó. E eu tenho esse n menos 1 quantas vezes? Duas, porque eu tenho ele aqui de vermelho. Observe aqui, ó, n menos 1 aqui de vermelho. E eu tenho esse n menos 1 também aqui. Eu vou colocar de verde aqui para vocês. Ó. Esse n menos 1 aqui para vocês. Ó. Tá? Ó. Então, dá uma sacada aí. Ó. Então, eu tenho n menos 1 aqui, né? Vou indicar aqui para vocês. Ó. Eu tenho um n-1 aqui, observa, n-1 aqui, né, que são n casas menos 1, e eu tenho n-1 também aqui, né, que são n casas menos 1, no caso aqui, ó, né, você tem n aqui menos 1. Então, o lugar onde essa segunda peça pode ficar na zona de combate seria um n-1 quantas vezes? Duas. Por isso que os chamados casos favoráveis seria isso aqui, seria duas vezes o n menos 1. Perfeito. Só que o autor está nos falando o seguinte, que essa probabilidade aqui ela tem que ser inferior a 1/5, pessoal. Então, ele não deu esse valor igual, ele deu que tem que ser menor. Então, eu vou fazer assim. Ó. Então, essa conta aqui, né? Essa razão, ou seja, duas vezes o n menos 1 sobre n ao quadrado menos 1, isso tem que ser inferior a quanto? A 1/5. Aí eu vou tentar trazer uma forma rápida de resolver isso daqui, que é a seguinte, utilizando o que nós conhecemos sobre fatoração, né, sobre produtos notáveis. Qual vai ser a jogada então? Dá uma olhada aqui no denominador, nós temos uma diferença de quadrados, porque n ao quadrado menos 1, eu posso colocar aqui um quadrado aqui. Ó. E aí, como vocês sabem, na diferença de quadrados,
a gente pode escrever isso aqui bem assim, olha só. Dá uma sacada no que eu vou fazer aqui agora, a jogada. Ó. Eu vou repetir aqui o 2n, 2 multiplicado por n menos 1. E aqui embaixo eu vou fazer isso aqui, ó, n menos 1 multiplicado por n mais 1. Né? Se você desenvolver isso aqui, vai dar isso. Ó. Isso tem que ser menor do que 1/5. Agora eu posso eliminar aqui esse n menos 1, observem, ó, cortou aqui, e eu ficarei então com essa fração aqui, ó, olha só. Eu vou ter isso daqui, ó, menor que 1/5, né? Vamos aqui escrever, ó. Eu vou ter 2 dividido por n mais 1. E é menor do que 1/5. Aí, pessoal, vou usar aqui a vocês agora um macete show de bola também, que é o seguinte, atenção para isso aqui, tá? Eu vou inverter aqui as duas frações. Só que isso vai ter um detalhe, ó, veja só. Eu vou inverter aqui essa fração, vou colocar o n mais 1 em cima e vou colocar o 2 embaixo. Vou inverter essa fração, vou colocar o 5 em cima e o 1 embaixo. Porém, se você faz isso, você deve mudar o sentido aqui da desigualdade. Como estava menor, agora ficou maior. Agora é só fazer a multiplicação cruzada, pessoal. Ó. N mais 1 vezes 1 vai ficar n mais 1 maior do que 2 vezes 5 é 10. Logo, o valor de n vai ser o quê? N vai ser maior do que 10 menos 1. Portanto, o valor de n tem que ser o quê? Tem que ser maior do que 9. E como aqui está perguntando o seguinte, qual é a dimensão mínima, né, desse tabuleiro de xadrez, pessoal? O valor de n, então, o menor valor possível para n vai ser o quê? Das opções aqui, a menor possível, que é maior que 9, é o quê? É se for a posição, a dimensão 10, né? Então, o n mínimo, que eu vou chamar assim, ó, o n mínimo, o menor valor para n das opções aqui, vai ser, no caso, n igual a 10. Por isso, então, a alternativa correta é o quê? A letra D. Valeu, galera!